Agora aqui, gente, eu trago algumas questões aí do Enem, né? Nesse tópico de unidade de concentração. Essa primeira questão aqui, ó, é do Enem de 2015. É um tipo de questão cujo nível de complexidade, né, é um nível um pouco mais elevado, porque aqui a gente vai precisar de alguns conceitos que inclusive nós já vimos anteriormente. E também esse é um tipo de questão em que você vai trabalhar o tempo todo com as informações do texto. Eu peço a você que tente resolver essa questão, né? Leia com atenção, dê uma pausa, que eu já chego agora com a resolução dela. Então vamos observar essa questão com calma. Ele inicia falando isso aqui, ó. Um produtor tem em mãos uma solução comercial de nitrato de cálcio 90 gramas por litro. Informação extraída do texto. Tá ali no segundo parágrafo. Vamos observar o seguinte, a gente precisa saber qual é a fórmula desse nitrato de cálcio. Veja que a questão ela não traz para a gente, né? Mas o nitrato de cálcio é um sal. Veja que o cálcio é um elemento químico que tem número de oxidação 2+. Então perceba aí que já foram dois conteúdos que eu já falei que a gente já trabalhou. Funções inorgânicas, nos sais, e o número de oxidação. Para formar o nitrato de cálcio, perceba que aqui ó, ele vai colocar NO3-, ou seja, o número de oxidação desse íon é -1. Como o número de oxidação do cálcio é 2+, tá? Então, cada cálcio ele precisa de um íon desse. Por isso que na hora de formar a molécula aqui, ó, vai ficar Ca, entre parênteses aqui, o NO3, né, o íon nitrato, e o 2 aqui. Então essa é a fórmula do nitrato de cálcio. Vamos agora, a gente vai precisar também fazer o seguinte, calcular a massa molar desse nitrato de cálcio. Porque a questão ele traz aqui, né, nesse terceiro parágrafo aqui, ó, algumas informações relevantes para a gente, que é justamente a massa molar desses elementos químicos que compõem a molécula de nitrato de cálcio. E aqui a gente vai ter, ó, para calcular a massa molar dele. O cálcio é 40, né, tá logo aqui. A gente tem também os outros elementos químicos, né? Então a gente vai calcular essa massa molar. Vamos colocar aqui, ó, o nitrogênio é 14, do oxigênio é 16. Mas percebam o seguinte, veja que o NO3 ele está dentro do parêntese e fora tem um 2. Né? E aí vamos lembrar o conceito, né, visto na aula passada sobre cálculo de massa molar. A massa molar de uma molécula vai ser justamente a soma das massas molares de cada elemento químico que compõe essa molécula. Então, a gente vai transformar esses elementos químicos em valores. Então, aqui, no caso do cálcio, já coloquei o 40. Ali, no caso do nitrogênio, eu vou colocar aqui o 14. No lugar do oxigênio, 16. 16 vezes 3, por quê? Porque está ali, ó, NO3. Então, é esse oxigênio vezes 3. Somo todos eles e no final eu tenho que multiplicar tudo por 2. Tá? Então, fazendo essa expressão aí, eu vou encontrar aqui a massa molar do nitrato de cálcio vai ser igual a 164 gramas por mol. A gente já deu um passo aqui para resolver a questão. Vamos lá agora. Vamos voltar para a questão, que diz o seguinte, ó. Fala que esse produtor ele precisa ajustar a concentração de íon nitrato. Essa é uma equação de dissociação. Eu vou ter aqui o sal, certo? Ele vai dissociar. Veja aquilo que eu tinha te falado sobre o número de oxidação. Veja que o NOx do cálcio é 2+, né? Um dos elementos que tem NOx fixo. E essa molécula aqui, ó, esse íon, né, NO3, ele tem número de oxidação -1. Quando há a dissociação, né, como está representado na equação, é como se cada nitrato de cálcio, tá, formasse aqui, ó, 2 mols desses íons nitratos aqui. Então é isso que a gente vai se atentar e fazer isso aqui, tá? Esse número 2 aqui indica a quantidade de mols que foi produzido, que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Então veja só, a gente vai colocar aqui agora. Então aqui, 1 mol de nitrato de cálcio ele vai produzir 2 mols de íon nitrato. A gente acabou de ver ali que a massa molar desse nitrato de cálcio é 164 gramas por mol, ou seja, cada mol de nitrato de cálcio ele vai ter 164 gramas.
que vai produzir esses 2 mols de nitrato. Veja ali, voltando para essa primeira informação que eu coloquei aqui para vocês, ó, a concentração da solução que o produtor tem, que é de 90 gramas por litro. Tá? Isso aqui é o que a gente vai fazer para a nossa regra de 3. Porque se 164 gramas produz 2 mol de íon nitrato, 90 gramas vai produzir quantos mol desse íon? É isso que a gente vai precisar investigar aqui agora. 90 gramas está para N. E aqui a gente faz a regra de 3, né? A gente vai fazer a multiplicação cruzada aqui, beleza? E aí a gente multiplica aí, né? 90 por 2 vai dar 180. Isolando o N vai ficar 180 dividido por 164. E aí nós vamos encontrar a massa de 1,097 mols de íon nitrato. Isso significa então que, se eu for ver a concentração dele, né, vai ser igual a 1,097 mol para cada litro. Beleza? Então veja só, eu tenho aqui essa concentração. Já tenho ali o meu C1, né? Já até indiquei ali. Vamos voltar mais uma vez para a questão. Na questão aqui, ó, ela vem querendo saber qual o valor mais próximo do volume da solução nutritiva, né, que o produtor tem, que deve ser acrescentada ao tanque para obter a concentração desejada. Que concentração é essa? A concentração é de 0,09. Tá? O volume está ali, o V1, que é o que a gente vai investigar, a gente ainda não sabe. Mas o que ele quer chegar é essa concentração aí. Tá? Qual o volume que eu vou acrescentar para a solução cuja concentração é 1,097 mol por litro? A concentração a gente já tem, né? 0,09. E aqui, ó, o volume que ele deu está logo aqui abaixo, ó, que é de 5.000. O caminho mais longo foi chegar nessa concentração de íon nitrato necessária para poder fazer a nossa dar o nosso próximo passo, que é a equação de diluição. Mas foi aquilo que eu falei. Veja que as questões, elas vão exigir, algumas questões vão exigir, né, algumas habilidades que a gente acaba adquirindo aí, né, no estudo da química. Conteúdos que a gente já viu, vale a pena dar uma retornada lá, caso você ainda tenha alguma dúvida. Então vamos dar prosseguimento aqui à resolução. Vamos fazer agora a nossa equação de diluição. C1V1 igual a C2V2. Substitui os valores agora aqui, né, no lugar do C1, 1,097. No lugar do V1 a gente vai saber qual é agora. Igual a 0,09 vezes 5.000. Multiplicando aqui 0,09 por 5.000, eu vou encontrar aqui, ó, 45. Isolando esse V1, passando o 1,097 para outro membro, ele vai dividir, né? Vai ser 45 dividido por 1,097. A gente vai encontrar como valor aí, ó, aproximadamente 41,02. Como a questão quer saber qual o valor mais próximo, né? Mais próximo de 41,02 é o 41, né? Letra B aí. É uma questão legal, é uma questão bastante trabalhosa, mas que não chega a assustar tanto. Tá? Só você ter um pouquinho de paciência, dar uma olhada na questão direitinho, né? Veja que são conteúdos que nós já vimos, que não é difícil, não é complicado, tá? Exige um pouquinho de atenção, mas nada que seja tão difícil, nada que a gente não consiga vencer, beleza? Valeu aí!